Antes de iniciar, é importante lembrar que neste vídeo eu estou passando apenas informações de um modo geral. Para tomar qualquer decisão, gente, é importante que o bebê ele tenha um acompanhamento profissional individualizado para poder, então, fazer a melhor escolha. Escolher o leite do bebê é muito importante, isso porque ele está relacionado diretamente com o desenvolvimento desse bebê. E é muito comum, então, surgirem dúvidas sobre qual leite oferecer. Em especial, a partir de 1 ano, as pessoas têm muita dúvida sobre a escolha do leite. É verdade que a partir de 1 ano a gente já pode passar a oferecer, por exemplo, o leite integral. Mas para isso é necessário fazer algumas avaliações para a gente poder entender em que casos a gente pode fazer isso e como fazer. E é justamente sobre isso que nós vamos conversar no vídeo de hoje. Se o seu bebê ele fez 1 ano, mas você pretende continuar amamentando ele, então muito provavelmente você não vai precisar aí estar utilizando outras fontes de leite. Por quê? Porque se ele faz pelo menos aí 3 mamadas durante o dia, você vai conseguir atingir então essa necessidade de cálcio. E por que eu estou falando do cálcio? Porque a partir de 1 ano, o principal alimento do bebê, ele passa a ser o alimento sólido. O leite a gente vai utilizar aí para estar atingindo principalmente a necessidade diária de cálcio. Significa que o leite não tem mais nutrientes de forma alguma. Tanto é, gente, que a recomendação oficial sobre o aleitamento materno é que ele seja feito até 2 anos ou mais, porque ele continua riquíssimo em nutrientes, ele continua sendo muito importante se você tem essa oportunidade. Mas se você está pensando, como aqui a gente está falando sobre a troca do leite, sobre a inserção de outros leites, então é importante ressaltar que a partir de 1 ano, o alimento principal é o alimento sólido para esse bebê. Por isso que a gente tem que entender que o leite a gente vai utilizar aí principalmente para conseguir o cálcio. Então, se você ainda está amamentando o bebê e ele faz pelo menos 3 mamadas durante o dia, você não precisa se preocupar com o leite nesse momento. Quer dizer que você não vai inserir nenhum tipo de leite ou derivados? Não, porque você também precisa apresentar esse grupo alimentar para o teu bebê. Você simplesmente não vai ter aí um dever de todos os dias ter que oferecer, porque você já está garantindo o nutriente via leite materno, tá certo? E aí, se falando ainda de alimentação, a gente vem para o segundo ponto. Então, quando que esse bebê, digamos que você vai desmamar, ou então que esse bebê ele vem de fórmula e você quer fazer uma troca agora para o leite integral. Então, quando que isso é possível? Aí entra a questão da alimentação com mais força ainda, tá bom? O que acontece? Para você poder fazer uma troca da fórmula ou do leite materno e passar para o leite integral, é importante avaliar alguns fatores. O que esse bebê ele precisa? Ele precisa fazer aí de 4 a 5 refeições por dia. Essas refeições, elas precisam ser variadas em grupos alimentares, tá certo? Eu já falei aqui em outro vídeo sobre grupos alimentares. Então, você precisa ter desses grupos os 5 grupos todos os dias, mais as frutas. Então, de 4 a 5 refeições por dia, dos 5 grupos alimentares mais frutas. Se esse bebê ele atende esses critérios, ele poderá, então, fazer essa transição para o leite integral. E o que acontece? Você só tem que prestar atenção que existe também uma recomendação que serve para o leite e para a fórmula, de a partir de 1 ano a gente não deve ultrapassar a quantidade de 500 ml por dia. Motivo. O motivo é que entende-se, gente, que a partir do momento que o bebê ele toma mais que essa quantidade, ele vai estar aí, então, sendo prejudicado na alimentação sólida, que eu falei no início, que é a via principal de nutrientes nessa idade, tá certo? Então, o segundo ponto é que bebês que fazem de 4 a 5 refeições por dia, com variedade, eles podem fazer a transição para o leite integral, atendendo o critério de não ultrapassar 500 ml por dia. E o terceiro ponto, gente, é para bebês que fazem também aí de 4 a 5 refeições por dia. Só que aí talvez seja que você já conseguiu incluir na alimentação do teu bebê leite e derivados. Em que sentido? Você já consegue oferecer, por exemplo, vitaminas de frutas que vai
como principal ingrediente o leite, você já conseguiu introduzir iogurte integral natural, queijo. Então, para um bebê que está aí já consumindo leites e derivados na alimentação, você já consegue o quê? Já consegue atingir o cálcio. Lembra que eu falei que o cálcio é o principal foco aqui quando a gente está se tratando de leite após o ano? Então, você já está provavelmente alcançando o cálcio se você está oferecendo aí de 1 a 2 porções diariamente. Então, nesses casos, você não precisa se preocupar com oferecer o leite ali na mamadeira, oferecer leite todos os dias numa quantidade, porque você já está oferecendo leites e derivados em preparações e em refeições. Por exemplo, eu já falei aqui sobre café da manhã e eu comentei que um grupo que é muito importante fazer parte do café da manhã a partir de 1 ano é justamente os laticínios. Então, utilizar dessa refeição para estar incluindo esse grupo dos laticínios é muito importante e vai te ajudar aí a alcançar a necessidade de cálcio do teu filho. E agora no quarto ponto a gente vai falar sobre os bebês que apresentam fases longas de inapetência, aquele bebê que ainda não engatou de fato na introdução alimentar e não consegue fazer esse número de refeições que eu já comentei com vocês, de 4 a 5 refeições. Então, geralmente, esses bebês que apresentam inapetência pode ser por casos, primeiro, casos de saúde, então pode ser que tenha aí algum caso de doença relacionado que faz com que esse atraso no desenvolvimento da alimentação, do avanço na alimentação, ele acabe acontecendo. Então, nesses casos, é muito importante entender que a fórmula infantil, o leite materno, eles vão ser muito importantes para atingir aí a necessidade nutricional, necessidade de nutrientes que esse bebê precisa. Então, se o teu bebê, ele tem essas fases recorrentes de não se alimentar como deveria para a idade, não fazer o número de refeições que deveria estar fazendo para a idade, é muito arriscado você fazer uma transição da fórmula para o leite integral, porque você pode estar deixando de oferecer para o teu bebê os nutrientes que ele precisa para estar desenvolvendo. Então, nesses casos em específico, o melhor mesmo é manter a fórmula até que seja aí, então, sanado esse problema da inapetência, que seja melhorada essa questão da alimentação. Existem casos de que o bebê simplesmente não engatou na introdução alimentar mesmo, ocorreram erros lá no início, então nesses casos é necessário buscar ajuda no sentido de engatar a introdução alimentar, tá certo? Lembrando que a introdução alimentar ela vai até 2 anos, então se o teu bebê ele tem aí 1 ano e não engatou ainda, você ainda está em processo de introdução alimentar e você ainda tem tempo para buscar ajuda para poder organizar esse processo e poder então fazer com que ele engate, ajudar ele nesse processo, tá bom? Então vamos lá, o bebê ele não come, né, frequentemente, então você não pode fazer a transição. Isso significa que você não pode ofertar leites e derivados? Não! Você pode também estar oferecendo leites e derivados, você pode incluir o queijo, o iogurte e outras preparações com leite, desde que seja possível, né, não tenha nenhum tipo de alergia, de intolerância, algo do tipo. Então, você pode sim incluir. O que você não pode é tentar usar os leites e derivados como fonte principal ali, tá certo? E para finalizar, gente, para amarrar tudo que a gente conversou aqui, o que acontece? Se você, por acaso, pretende manter, se você tem condições financeiras ou quer mesmo manter a fórmula infantil, você pode manter sem problemas, mesmo que o bebê ele faça todas as refeições, mesmo que ele tenha engatado super bem aí na introdução alimentar, você pode manter sim a fórmula infantil, tá certo? Não tem problema nenhum, até porque o leite materno ele também é incentivado ao aleitamento até 2 anos ou mais, então você pode manter tanto o leite materno, se você tem essa possibilidade, quanto também a fórmula infantil. Isso não é uma regra, não é que você precisa fazer essa transição, você pode, assim como também você pode optar, desde que você respeite lá a regrinha dos 500 ml por dia, tá bom? E se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, comentar, compartilhar. Se você não é inscrita nesse canal, se inscreve que aqui você vai aprender muito sobre alimentação infantil na prática e também aqui na teoria no consultório, tá certo? Me segue também nas redes sociais vizinhas, lá eu trago muito conteúdo também, eu tenho certeza que você vai amar.
E se você quer um suporte personalizado para o seu filho, aqui no link da descrição desse vídeo você vai encontrar várias modalidades onde eu presto esse suporte personalizado de maneira online, tá bom? Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.